Corinthians está perto de contratar Ranieri, do Cuiabá, e ainda quer outro volante. Diretoria do Timão tem Eric, Thiago Mendes e Thiago Maia como opções. Além de ter o interesse na permanência de Maicon para mais uma temporada de empréstimo em 2024, o Corinthians quer contratar mais 2 volantes no mercado de transferências. Neste momento, a situação mais adiantada é com Ranieri, que pertence ao Cuiabá. O Timão já acertou bases salariais com o jogador de 26 anos e deve pagar cerca de 10 milhões de reais para ficar com o jogador. A tendência, porém, é que o negócio seja concluído apenas em janeiro, já que envolve a divisão de direitos com outras equipes. Hoje, o Cuiabá tem 65%, o Avaí 25% e a Jacuipense 10%. Ainda não está definido como ficará a nova divisão dos direitos. Eric, do Atlético PR, é outro jogador que tem ganhado força no CT Joaquim Grava. Embora o clube paranaense endureça a pedida para liberar o jogador e tenha recusado valores oferecidos, o Timão coloca o jogador numa lista de prioridades e tenta costurar um acordo. Outros que aparecem como opções para o setor são Thiago Mendes, hoje no Al Rayyan do Catar, e Thiago Maia, que pertence ao Flamengo. Nenhum dos casos está descartado pela diretoria. No caso de Maia, a chance de negociação com o Flamengo poderia envolver Fausto Vera, que tem a aprovação de Tite na Gávea. O argentino, em baixa com Mano Menezes, pode ser moeda de troca. Corinthians desiste de Robert Renan. Zagueiro havia encaminhado retorno ao clube, mas esbarrou em tempo de contrato. O Corinthians não conta mais com a contratação do zagueiro Robert Renan, de 20 anos. A negociação para tê-lo por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, caminhava bem, mas os russos não abrem mão de uma cessão curta, por 6 meses, para eventualmente negociá-lo na janela de meio de ano. O Timão só topa recebê-lo emprestado até dezembro de 2024. Robert havia manifestado não só o desejo de retornar ao Brasil, mas, principalmente, de ter mais tempo com a camisa do Corinthians. Neste momento, a vontade do jogador não irá se concretizar. O Internacional entrou na jogada para ter o defensor e avançou em conversas com o Zenit. O Corinthians segue no mercado em busca de zagueiro. A diretoria não renovou o contrato de Gil e também não terá Bruno Mendes, que tinha uma oferta de renovação contratual em mãos desde abril, mas não dará andamento às negociações. Nesse cenário, os zagueiros atuais do elenco são Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica até o meio do ano, e Caetano. Augusto Melo e sua diretoria enviaram uma proposta de 7 milhões de euros, aproximadamente 37 milhões de reais, ao clube português para tentar ficar com Veríssimo em definitivo. O clube também terá o retorno de Raul Gustavo, que havia sido emprestado ao Bahia, mas não teve seus direitos econômicos adquiridos pelo clube nordestino. Bruno Mendes não renova contrato e vai deixar o Corinthians. Zagueiro tinha oferta de renovação em mão desde abril, mas não dará andamento. Bruno Mendes não será jogador do Corinthians em 2024. O defensor tem vínculo com o clube até 31 de dezembro deste ano e não buscará a nova diretoria para dar andamento a uma eventual renovação. O uruguaio tinha em mãos uma oferta para extensão do atual contrato em mãos desde abril, mas preferiu mudar de ares e não seguirá no clube. Aos 24 anos, Mendes ficará livre no mercado para definir seu futuro sem custos de transferência. O jogador oscilou entre bons e maus momentos ao longo da temporada, mas era considerado um atleta importante no elenco e sua permanência era desejada tanto pela atual como pela próxima diretoria. Para o Corinthians, a saída de graça de Mendes é considerada péssima, já que o clube investiu 18,5 milhões de reais no jogador em 2019, ao comprá-lo do Montevideo Wanderers e o emprestou ao Internacional entre junho de 2021 e de 2022. No Timão, nunca se firmou como titular. A atual temporada foi a que Bruno Mendes mais atuou pelo Corinthians, 51 partidas. Ao todo, ele acumula 119 jogos e marcou um gol. Vitória encaminha empréstimo de Matheus Bidu, do Corinthians. Fora dos planos de Mano Menezes, lateral esquerdo deve fechar com o rubro-negro até o fim de 2024. O Vitória encaminhou o empréstimo do lateral esquerdo Matheus Bidu junto ao Corinthians. O jogador de 24 anos tem contrato com o clube paulista até o fim de 2025, se o acerto se confirmar, fica na toca do Leão até dezembro de 2024. O atleta disputou 38 jogos pelo Corinthians este ano e fez um gol, além de dar uma assistência.
O lateral esquerdo não está nos planos de Mano Menezes para 2024, fato que abriu caminho para o acerto com o Vitória. Matheus Bidu chegou ao Corinthians no fim de 2022, com a missão de substituir Lucas Piton, vendido ao Vasco. Sem conseguir render o esperado, ele alternou titularidade com Fábio Santos na equipe durante todo o ano. Na ocasião da contratação, o Corinthians adquiriu 20% dos direitos econômicos de Matheus Bidu junto ao Guarani, por valor que não foi divulgado pelos clubes, mas ficou entre R$1,5 e R$2 milhões. Se Bidu alcançasse gatilhos estipulados no início do contrato, o Timão teria que pagar, aproximadamente, R$5 milhões por mais 50% dos direitos do lateral, mas as metas não foram alcançadas. Revelado pelo Bugre, o lateral esquerdo também defendeu o Cruzeiro, na temporada passada. Pela Raposa, Matheus Bidu fez 39 jogos e balançou as redes 3 vezes. Último a saber, na Colômbia, Cantilo ainda aguarda comunicado oficial do Corinthians sobre saída. Num dia de despedidas oficiais do Corinthians para Renato Augusto, Gil e Juliano, que ganharam posts e homenagens nas redes sociais, um outro jogador também com contrato até o dia 31 de dezembro ainda aguarda uma comunicação oficial sobre o seu futuro no clube, Cantilo. Em contato com o GE, o meio-campista de 31 anos afirmou nesta quinta-feira que ainda não foi avisado pela diretoria que não terá o seu contrato renovado. De férias em Barranquilha, na Colômbia, ele aguarda uma manifestação oficial e deixa o seu futuro nas mãos do seu empresário. No Brasil, por outro lado, Augusto Melo tem incluído Cantilo em sua lista de saída de jogadores. Segundo o novo presidente, a economia de salários com a saída do quarteto e a aposentadoria de Fábio Santos chegará a cerca de R$3 milhões mensais, que serão reinvestidos no elenco. A temporada de Cantilo foi bem de poucos jogos, participando de apenas 12 dos 73 da temporada. Ele atuou no jogo de despedida, na vitória por 2-0 contra o Coritiba, e foi elogiado por Mano Menezes. Comprado por cerca de R$15 milhões em 2020, Cantilo 118 jogos, com 2 gols marcados. Sem Rodrigo Caetano, Corinthians traça perfil para executivo e busca nome que está empregado. Timão busca profissional jovem, mas com bagagem para ocupar função de Alessandro Nunes. Embora esteja bastante ativo no mercado de transferências, tendo o diretor Rubens Gomes, o Rubão, como principal articulador nas negociações até o momento, o Corinthians segue a saga para conseguir a contratação de um executivo de futebol que ocupe a função de Alessandro Nunes. Sem Rodrigo Caetano, que recebeu um convite do clube, mas que optou por seguir o seu trabalho no Atlético Mineiro, a diretoria avançará nos próximos dias para conseguir contratar um outro profissional que ocupe essa função. O clube diz ter em sua lista 5 ou 6 nomes ainda a serem considerados. Ativo nesta garimpagem por um profissional para a função, o Corinthians tem algumas preferências no perfil e busca alguém que se encaixe no que pensa a nova diretoria de futebol para 2024. O Timão quer um profissional jovem, com fôlego e disposição. Apesar da juventude, é preciso experiência, não haverá aposta. O profissional precisa ser aberto a dialogar com vários agentes do mercado. O executivo só fará contratações aprovadas pelo CIFUT.